O Santos tem um ataque bom, só que do meio campo para trás são jogadores medianos. É um time muito fraco, muito frágil. E o adversário vence com facilidade. O Flamengo hoje não jogou muita coisa. O Flamengo jogou pouco. Mas o pouco que fez foi suficiente para vencer e assumir a terceira colocação. Gente, é o seguinte. Olha, eu esperava coisa pior, sinceramente. Eu esperava coisa... Apesar de o Flamengo ter sido goleado pelo Bragantino na última quinta-feira em Bragança Paulista por 4-0, blá, 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 eu esperava que o Santos fosse tomar um sacode. Na Vila Belmiro. Isso é um ponto até interessante, né? Independentemente do mau momento do Flamengo, até em terceiro é mau momento, sim. O Flamengo está em mau momento, não está jogando bem. O Flamengo venceu os 4 últimos jogos que jogou na Vila Belmiro. Até 2009, nunca tinha vencido na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, ganhou com o gol do Adriano. Eu acho, uma crítica que eu faço ao Sampaoli é que ele demora muito a mexer na equipe às vezes. Né? Um time de jogadores que já estão ali, vencedores no clube, tem moral, tem peso com a torcida, com o público, com a imprensa, e acabam acomodando muito fácil. Hoje até começou marcando forte no campo de ataque, mas finalizando muito pouco. Criando muito pouco, e aí fica realmente inviável. Você não consegue colocar um plano de jogo em campo com os jogadores tendo um comportamento incompatível com aquilo que o treinador prepara e pensa. E mais, né? O próprio técnico tem tido problemas porque ele tem tentado marcar mais treinos e há resistência de parte do elenco. E há resistência. A informação que eu tenho é que há resistência, sim, de parte do elenco. Ninguém vai falar isso. Amanhã vão entrevistar jogador na saída do campo, vai desmentir o repórter. Salve, salve, nação, nação! O Flamengo venceu por 3-2, né? O Santos na Vila Belmiro. E vamos, dessa vez aqui, né? Vamos reagir o que a mídia esportiva falaram sobre essa vitória do Flamengo. Óbvio, a vitória foi importante, só que o futebol, o Flamengo tá devendo após a data FIFA. Devendo e muito. Ainda, a gente esperava muito mais do que o Flamengo tá apresentando no momento, né? Vambora reagir o que Sormani falou, Sormani Santista, Mauro César Pereira e João Guilherme, comentaristas da Jovem Pan também, falaram sobre essa vitória do Flamengo em cima do Santos 3-2. O resultado foi bom? Foi. Terceira colocação é ótimo? Mas pode melhorar. Tentar alcançar o Botafogo. Só que o futebol, o Flamengo está deixando de desejar, né? O Flamengo tem muito a melhorar, mas vambora pro vídeo aí, sem mais enrolação. Deixe seu like aí para ajudar o canal e créditos ao canal do Mauro César, do João Guilherme, Sormani e da Jovem Pan Esporte. E vambora para o vídeo. Deixa o like aqui para dar essa moral aí e o comentário também ajuda. Valeu! Eu acho que o técnico Jorge Sampaoli precisa muito de jogadores da confiança dele. Que ele possa acreditar que em campo vão tentar executar aquilo que ele pede. Então as chegadas do Rossi, do Luiz Araújo, do Alan, que não foi ainda anunciado oficialmente, podem oferecer a ele essa possibilidade e melhorar aí o desempenho da equipe com mais envolvimento, levando o jogo mais a sério. A displicência dos jogadores é um negócio, em alguns momentos, assustador. E também a questão técnica, né? Aí eu acho que é outro erro do Sampaoli, não é possível que ele não possa colocar o Varela, que é um lateral experiente, um jogador que sabe atuar numa linha defensiva. O Wesley falhou clamorosamente no segundo gol do Santos e falhou também no último gol do Bragantino, quando ele caiu no gramado. Hoje ele não interceptou a bola fácil. É claro que o Léo Pereira perde na corrida para o Mendonça, que eu acho até meio óbvio isso, poderia ter se posicionado melhor, se antecipado, sei lá. Mas a bola era do Wesley. Quando a bola é invertida da direita para a esquerda, para o Soteldo receber, o Wesley tinha que cortar essa bola. Ele não conseguiu cortar, uma bola fácil. Perdido. O garoto não está pronto. Ofensivamente, consegue executar algumas jogadas, então cria até uma sensação de que está evoluindo. Eu mesmo já elogiei aqui. Mas defensivamente ele não tem postura, não tem entendimento ali da sua função, das suas missões em campo, e se compromete muito, né? Foi muito ruim, mais uma vez, o Wesley hoje defensivamente, direto para mim, responsável por um dos gols da equipe do Santos. O outro gol foi uma falha, esse foi o primeiro. O outro gol foi uma falha do goleiro também, a bola que o Matheus Cunha, rebate para frente, né? Se ele rebate para o lado, não tem rebote, mas deu rebote também. O Ayrton Lucas chega atrasado, desatenção de sempre. O Ayrton Lucas também errou no lance do primeiro gol, cobrança lateral, ele foi displicente ali, perdeu a bola. Então nós temos aí jogadores errando de forma até infantil em alguns lances, né? A tosse ainda me acompanha, está me marcando aqui firme, homem a homem. Muito bem. Foi a quarta vitória seguida do Flamengo sobre o Santos, né?
na Vila Belmiro. Isso é um ponto até interessante, né? Independentemente do mau momento do Flamengo, até em terceiro é mau momento, sim. O Flamengo está em mau momento, não está jogando bem. O Flamengo venceu os 4 últimos jogos que jogou na Vila Belmiro. Até 2009, nunca tinha vencido na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, ganhou com o gol do Adriano, naquela campanha do título brasileiro daquela temporada, e aí ele vence em 2020 por 1-0, em 2021 por 4-0, em 2022 por 2-1, e agora por 3-2. São 4 jogos e o placar agregado de 4, 5, 10-3 no placar agregado. Impressionante, né? Perdeu, né, em 2019 por 4-0 naquele jogo da ressaca do título da Copa Libertadores do Brasileirão. O Santos do Sampaoli meteu 4 no Flamengo do Jorge Jesus, que já se preocupava também com a disputa do Mundial de Clubes. Está na história, 4-0 é 4-0, mas devolveu o placar em 2021 e venceu os 4 jogos seguidos. Isso, para mim, é um recorte muito claro do momento difícil do Santos na sua história, né, com times muito fragilizados, o de hoje em especial. E o Flamengo, bem ou mal, mesmo batendo cabeça, cometendo erros, é um Flamengo fortalecido, né? Então consegue, de fato, ser mais competitivo e vencer num território onde habitualmente ele perdia, né? O Flamengo, jogando na Vila Belmiro, geralmente perdia os jogos. E agora consegue realmente 4 vitórias seguidas na casa do Santos, o que não é algo comum, em que pese aí as dificuldades que o Santos tem vivido. O Rafael Figueira foi Miranda, falando que o time foi bem escalado e armado, mas jogadores foram apáticos, desconcentrados, indolentes, sem movimentação ou troca de posição. O trabalho do técnico vai até um ponto, o resto do ano está nas mãos da diretoria. Eu acho, Felipe, que eu tenho falado isso com muita frequência. Uma coisa é você achar que a diretoria não vai fazer. Eu também acho que não vai fazer. Mas nós temos que falar. Pouco importa se ela vai fazer ou não. A gente tem que dizer o que nós achamos, né? Da nossa opinião. E a opinião é o seguinte: a diretoria tem que chegar junto desse elenco e mais de uma vez. Houve aquela reunião com o Landim, até eu disse que estava prevista uma reunião com o elenco, teve coleguinha aí que ficou debochando. Não houve reunião naquele dia. No dia seguinte aconteceu. E aí naquele dia, começo da semana, houve reunião sem os dirigentes, discutindo o assunto, né? O desempenho do time, jogo do Nublense, aquela coisa toda. E aí no dia seguinte, o Landim esteve no CT. A cobrança tem que ser profissional, os jogadores têm que seguir as determinações do técnico e se empenhar. Quem não tiver afim, que se manifeste, o Flamengo não pode tolerar esse tipo de coisa. Não é de hoje que os técnicos são moídos por um elenco mimado, um elenco que nem sempre quer executar aquilo que é pedido ou cobrado pelo treinador, e é incrível que ainda existam pessoas que acreditem que o problema se resume ao técnico. É claro que o São Paulo também erra, por exemplo, eu acho que ele erra quando insiste no Wesley. Até eu elogiei por insistir quando o Wesley apresentou predicados ofensivos, mas os erros defensivos comprometem demais. Então tem que botar o Varela para jogar para a gente poder ter uma noção de como está o uruguaio. Talvez não ofereça tanto jogadas de profundidade pela direita, avançando, mas dê mais segurança defensiva. Hoje, o primeiro gol do Santos vai muito na conta do garoto. Ele é um menino, tem 19 anos, não está pronto ainda, na minha opinião. O Matheus Gonçalves tem 17, voltou para a base, ganhou lá o Sub-17 contra o Fluminense, no Carioca, para ter ritmo de jogo, e acho que tem que acontecer talvez isso com o Wesley. Ou então ficar no banco enquanto o Mateuzinho não volta, mas ele não está pronto, não está pronto. Os erros que ele comete defensivamente são muito ingênuos até. Enfim, então acho que ele tem responsabilidade por algumas escolhas equivocadas, por algumas opções, mas os jogadores acho que são os maiores responsáveis, porque falta realmente mais ímpeto. Isso aí o técnico não tem como entrar em campo e fazer o time correr da maneira que ele gostaria, se comportar. Hoje até começou marcando forte no campo de ataque, mas finalizando muito pouco, criando muito pouco, e aí fica realmente inviável. Você não consegue colocar um plano de jogo em campo com os jogadores tendo um comportamento incompatível com aquilo que o treinador prepara e pensa. E mais, né? O próprio técnico tem tido problemas porque ele tem tentado marcar mais treinos e há resistência de parte do elenco. Inclusive treinamentos em 2 períodos, que é uma coisa que não se usa mais em lugar nenhum quase do mundo, porque você, em tese, esfola o jogador, mas a necessidade de recuperar o tempo perdido é grande. Então, ele tenta fazer, pelo menos a informação que eu tenho, o treino dele de manhã, um treino mais intenso, físico, com bola, e depois, à noite, o Flamengo hoje tem refletores no seu CT, em um dos campos. Então, já quando cai o sol, temperatura mais amena, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, até umas 7, 8 horas da noite, você faz um treinamento de saída de bola, jogada ensaiada, bola parada, ofensiva, defensiva, algumas situações do jogo.
Nada que vá esfolar fisicamente os atletas, mas que faça um ajuste de pontos que tem que ser melhorados. Como eu falei, o Flamengo tem a 14ª defesa do Campeonato Brasileiro, tem o melhor ataque, o que evidencia um time muito extremo, né? Faz muitos gols e sofre outros tantos. Hoje o jogo mostrou muito bem isso. O Flamengo tomou 6 gols nos 2 últimos jogos. Isso não pode ser entendido como algo normal. E tem que ser corrigido. E para corrigir tem que treinar. E aí cabe aos jogadores ter uma dedicação, uma aceitação de que é o momento de um esforço maior. Gente, não é nenhum sacrifício. Você vê, eu falei aqui, os próximos jogos são no Rio. Esses jogadores vão dormir nas suas casas todas as noites durante um bom tempo até viajar novamente. Alcas, Fortaleza e Atlético Paranaense. Então o Flamengo só vai viajar agora, vai dormir fora na sexta-feira, sem ser essa próxima outra, porque vai jogar sábado à noite com o Palmeiras. E aí volta depois do jogo, na madrugada já estarão em casa os jogadores, domingo deve ser folga, e vão ter o domingo de folga. Quer dizer, olha só, a viagem para São Paulo é ridícula, 40 e poucos minutos de voo. Eles vão em voo fretado. Então, esses atletas vão ficar um bom tempo agora no Rio, indo para casa, sem viagem. Já ficaram agora numa sequência longa de jogos no Rio, porque houve uma mistura de competições, mando era do Flamengo, e teve jogos clássicos contra Fluminense e Vasco, então também foram no Rio. Então o Flamengo custou a sair, ficou um bom tempo jogando no Rio, até a partida contra o Grêmio, aí veio o Data FIFA, ficaram treinando no Rio, aqueles que não foram convocados, né? E voltaram a viajar só agora para jogar em São Paulo, aqui em Bragança, que é do lado aqui da capital, muito perto, e agora em Santos, que também é perto. Então, convenhamos, qual o sacrifício de você fazer um treinamento de 5 da tarde até 7 horas, das 6 até as 8, para ajustar uma bola parada, uma saída de bola, uma situação de jogo? O técnico quer trabalhar, os jogadores têm que pensar no seguinte, já mudamos muito de treinador, então é preciso realmente fazer um pequeno esforço, se é que podemos chamar isso de esforço, né? E há resistência, a informação que eu tenho é que há resistência sim de parte do elenco. Ninguém vai falar isso. Amanhã vão entrevistar jogador na saída do campo, vai desmentir o repórter. Mas não se iludam, tá? Há resistência sim. Gente, é o seguinte. Olha, eu esperava coisa pior, sinceramente. Eu esperava coisa... Apesar de o Flamengo ter sido goleado pelo Bragantino na última quinta-feira em Bragança Paulista por 4-0, blá, 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 eu esperava que o Santos fosse tomar um sacode. Pelo potencial desse time do Flamengo e pela pequenez do Santos nesse momento. Falei, olha... vai jogar contra o Flamengo e vai ser goleado. O Santos, a tendência era essa. Até que o time conseguiu fazer um jogo decente. Olha, mas menos pela qualidade do seu futebol, mas muito mais pela vontade dos jogadores e pelo futebol medonho que o Flamengo jogou. Meu Deus do céu, o futebol do Flamengo, olha, pelos jogadores que tem e pelo treinador que tem, é muito pequenininho. Muito pequenininho. O Flamengo já perdeu de 4-0 pro Bragantino no meio de semana. Uma vergonha. E hoje tomou 2 gols desse time do Santos, que é um time pavoroso. Tomar 2 gols no time do Santos, os jogadores têm que ser punidos. Não é possível, gente. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Então foram 6 gols em 2 jogos que o Flamengo tomou, uma média de 3 por jogo, contra equipes que não são do primeiro escalão do futebol brasileiro. Eu esperava muito mais do trabalho do Sampaoli. Ó, muito mais, muito mais. Mas não tô vendo absolutamente nada sendo feito. Teve 10 dias para treinar o time com a parada pela data FIFA e o Flamengo não mostra nada. Eu acho que o Jorge Sampaoli vai mexer em muita coisa com essa data, com a abertura da janela de transferência. Os jogadores estão sendo contratados, outros virão. Tem muito come-dorme aí nesse time do Flamengo que vai dançar. Entendeu? Agora, o Flamengo pode fazer isso, porque ele tem grana. Tá cheio de come-dorme? Manda embora, encosta, e aí você pega e contrata novos jogadores. O Santos não pode fazer isso. Lamentavelmente, o Santos não tem a menor condição de fazer isso. Porque o Santos não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro. O Santos hoje não está à altura do Flamengo. A história do Santos é uma história
mais rica do que a do Flamengo. Olha, torcedor do Flamengo, você pode me xingar, falar o que você quiser, mas história é história, velho. A gente teve o Pelé. Vocês não tiveram. O maior jogador que vocês tiveram foi o Zico, que não amava a chuteira do Pelé. Tá? Então a história do Santos é maior do que a história do Flamengo. Muito maior. Mas o Flamengo hoje tem por trás de si uma mídia violenta, boa, violenta no sentido de, portentosa, tem uma torcida maravilhosa e está muitíssimo bem administrado, com um faturamento anual superior a 1 bilhão, enquanto o Santos fatura 350, quando dá sorte, milhões, por temporada. Então, se o Flamengo vai mal e precisa contratar, ele vai lá e contrata. O Santos não tem essa condição, lamentavelmente. Então, voltando ao que eu estava falando agora há pouco aí. O Santos, hoje, ele não está na mesma prateleira do Flamengo. Não está. Não está. Não está. Em termos de elenco, em termos de time, em termos de instituição, em termos de torcida, em termos de estádio, em termos de patrocínio, enfim, em termos de tudo. O Santos está lá embaixo. O Santos está lá embaixo porque ele se apequenou de uma maneira tão grande nessa administração que, olha, vai demorar muito para se recuperar. Muito. E eu só espero que no final desse ano de 2023 o sócio do Santos não faça a besteira de reeleger o Andrés Rueda. Porque é esse senhor, Andrés Rueda, que colocou o Santos na situação que ele se encontra. Boa noite, João. Jogo ruim do Mengão. Não foi bom, não. E a torcida fica exigindo isso porque o Flamengo tem um elenco com muitos jogadores de qualidade e que podem apresentar mais, Mas tá meio preso o negócio. A coisa não flui. E repito, ainda não voltou ao nível de antes da data FIFA. Hoje foi de novo, não uma atuação horrorosa como o Bragantino, mas não foi uma boa atuação. Foi uma atuação razoável, mas o Flamengo venceu o jogo. E isso é o mais importante. O Santos fez 2 gols em falhas defensivas, o contra-ataque do primeiro gol parecia um gol de pelada, foi todo mundo lá para frente e largou o sistema defensivo. E o Santos, com jogadores rápidos, Soteldo, Mendonça, conseguiu encaixar um belo contra-ataque. Soteldo é um ótimo jogador, eu acho, e ele achou um passe brilhante para o Mendonça, que teve a sua vida facilitada porque o Léo Pereira não acompanhou. Parou de correr na metade do caminho, acabou vacilando, e aí o Santos conseguiu fazer. E depois o segundo gol do Rodrigo Fernandes, na minha avaliação, embora a bola tenha sido em cima dele muito rápida, eu acho que o goleiro Matheus Cunha ele colaborou ali. Ele acabou espalmando no reflexo nos pés do jogador do Santos. Ele poderia ter espalmado para o lado, ou então ter tentado até segurar a bola. O Matheus Cunha ele é um bom goleiro que tem potencial para ser titular do Flamengo, mas ele, às vezes, ele gosta de soltar umas bolas. Isso aí já deu para perceber. É uma característica de jogo do goleiro do Flamengo, que está bem e merece uma sequência, mas acho que ele deu uma vacilada ali no gol. Concorda comigo? E aí? Mande seu recado aqui. Eu acho... uma crítica que eu faço ao Sampaoli é que ele demora muito a mexer na equipe, às vezes, Ele hoje deixou o Arrascaeta, o Thiago Maia, de fora do jogo. O Pedro naturalmente sairia por causa da volta do Gabigol. O Arrascaeta e o Thiago Maia foi uma escolha dele, uma opção técnica. Ele manteve o Everton Ribeiro no time, tirou o Arrascaeta. O Everton Ribeiro, embora tenha feito gol hoje, tenha participado bem do jogo, ele está melhor fisicamente do que o Arrascaeta, mas eu acho o Arrascaeta mais jogador do que o Everton Ribeiro, mais decisivo, mais importante para o time do que o Everton Ribeiro. A história do Arrascaeta na equipe do Flamengo mostra isso. Então o Sampaoli ele dá pistas de que ele não vai ter mais Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos no time do Flamengo. O Gerson está ganhando um espaço mais adiantado.
O Pulgar virou titular absoluto. Aliás, esse é o grande acerto até o momento do Sampaoli, que trouxe esse jogador, que dá uma enorme qualidade ao meio-campo do Flamengo e fez hoje um belíssimo gol, né? O terceiro gol de muita categoria. Ele tem muita classe. Então, Pulgar, o Gerson são titulares do meio-campo dele. E ele dá a impressão de que ele começa a querer fazer com Arrascaeta e Everton Ribeiro o que ele está fazendo com Gabigol e Pedro. Ele não vê os dois juntos, ele vê um de cada vez. Vamos aguardar a escalação de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã, mas o Sampaoli ele tem essa característica. Ele mexe bastante no time, mas ele começa a dar indícios dessa situação. Principalmente aí com a chegada do Alan, o Luiz Araújo, que são jogadores que ele pediu. Acho que teremos uma disputa de espaço no time entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. E a minha opinião é a seguinte: há necessidade de haver essa disputa? Nenhuma. O Arrascaeta é um jogador superior ao Everton Ribeiro e mais importante para o time. Agora, temos que falar também. O Arrasca não está bem. Ele não está bem. O Arrascaeta é um jogador de 29 anos que tem problemas de lesão. Todos sabem da lesão que ele teve no pubis. E ele já demonstra, aos 29 anos, uma fragilidade física. Para um cara que é novo ainda. Não atingiu nem o seu auge ainda. Então isso é preocupante. Porque ele é um cara novo, que tem muitos anos ainda pela frente no futebol, mas fica uma dúvida. Será que vamos ter o Arrascaeta ainda jogando no nível que nós vimos? Porque o Arrascaeta, ele é um cara que já joga bem há muito tempo. Ele surgiu no Defensor do Uruguai, semifinal da Libertadores de 2014. Foi muito bem, jogou muita bola lá do Felipe Gedós, brasileiro, vocês se lembram disso? Aí ele veio para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro ele teve uma primeira temporada em que ele foi discreto, se adaptando. A partir do segundo ano, ele se soltou e começou a jogar. E começou a decidir jogo, dando passe, fazendo gol. Torcedor cruzeirense sabe disso, pode entrar aqui na live e falar para mim. E aí ele jogou bem no Cruzeiro 16, 17, 18. Fez gol que eliminou o Flamengo da Libertadores, fez gol que deu título ao Cruzeiro da Copa do Brasil, diante do Corinthians, dentro da Arena, em Itaquera. Aliás, foi o último jogo dele com a camisa do Cruzeiro, né? O último grande momento dele com a camisa do Cruzeiro. Aí ele veio para cá, no Flamengo, em 2019, no mês de janeiro, e a partir daí todo mundo sabe da história. 2019 foi o auge, 2020 foi decisivo, 2021 já começou a aparecer com muitas lesões, mas mesmo assim teve participações importantes. 2022, nos jogos decisivos de mata-mata, contra Atlético Mineiro, contra Corinthians, contra São Paulo, ele apareceu, ele decidiu, ele é um cara decisivo, é um cara que desequilibra. Esse ano, contra o Fluminense, Copa do Brasil, ele foi lá, fez o primeiro gol de cabeça, abriu espaço para a classificação e por aí vai. O Santos tem um ataque bom, só que do meio-campo para trás são jogadores medianos. Um time muito fraco, muito frágil, e o adversário vence com facilidade. O Flamengo hoje não jogou muita coisa. O Flamengo jogou pouco, mas o pouco que fez foi suficiente para vencer e assumir a terceira colocação. E ainda Miller não foi com a equipe titular, o Flamengo. Não, né? foi misturado. Foi um time bem mesclado mesmo. O Santos que se cubra. Aliás, né? A gente vai falar sobre agora, na sequência, São Bruno Prado, Flamengo 3, Santos 2 na Vila Belmiro. Um placar que, claro, em termos de classificação, muito bom para o Flamengo. Mas a atuação deixou bastante a desejar, Bruno. Sim, deixou muito a desejar, principalmente sem a bola. Até tô vendo um dado aqui do jornalista Rodrigo Coutinho. Ele coloca que nos últimos 3 jogos, o Flamengo sofreu 73 finalizações. É muita coisa, né? Os times finalizam muito contra o gol do Flamengo. Isso é uma coisa que tem que melhorar. O Flamengo é muito fraco, é muito frágil na marcação, é pouco intenso. O Flamengo tem a proposta de ficar com a bola
E para isso funcionar, entre outras coisas, você tem que pressionar assim que você perde a bola. Você tá com a bola no campo de ataque, perde a bola, tem que pressionar, senão o adversário pega o seu time com a linha de defesa adiantada e acerta um contra-ataque com grande chance de sair em boa condição de finalizar. E o Flamengo, ele é muito frouxo sem a bola. O Flamengo, ele não consegue marcar forte, não consegue pressionar. E isso é um grande problema para o time do Flamengo. É uma coisa a ser corrigida. Com a bola, tem qualidade, é um time criativo, faz gols, tem jogadores muito bons. Mas sem a bola, o Flamengo está devendo muito. É um Flamengo que pressiona muito pouco seu adversário quando está sem a bola. E o que poderia, né, Bruno, explicar essa atuação do Flamengo? Porque a gente destaca, claro, muitas vezes a questão física, talvez o rendimento de algum jogador específico em algumas partidas, mas hoje, e até contra o Bragantino, contra o Bragantino, acho que ninguém se salvou, exceção o goleiro Matheus Cunha. Hoje, alguns jogadores até não comprometeram tanto, mas outros jogadores chamaram muita atenção por aquilo que não renderam. Então fica sempre essa pergunta, o que explicaria o Flamengo tão abaixo depois desta parada FIFA? Porque foram 11 dias de treinos com a parada das seleções, 11 dias treinando, e nessa volta o time parece que caiu bastante. Não digo nem na questão técnica, eu digo também nessa questão física. Parece que o time está um pouco cansado, e até outras pessoas citam um time que não está tão disposto a correr, a brigar pela bola. Você, durante a transmissão, falou da marcação frouxa. Chama atenção esses aspectos no Flamengo. Sim, e o Sampaoli sempre gostou de times muito intensos, né? O Sampaoli sempre teve essa proposta de ter a bola, ocupar o campo do adversário, e para isso dar certo, você tem que perder a bola e imediatamente já pressionar. Então ele gosta de um outro tipo de jogo. O time do Flamengo, acho que é difícil hoje ainda falar da questão física, né? Ainda mais depois de mais uma parada, uma preparação. Aí fica um questionamento sobre a postura, sobre a mentalidade do grupo, né? Se é um elenco saciado, se é um elenco em alguns momentos até acomodado. Tem a característica dos atletas fisicamente, aí você pode tentar entrar na questão física, mas não da preparação física, mas de jogadores que estão ficando mais velhos, estão tendo problemas. Realmente é um elenco que não suporta mais por idade, por lesão, por qualquer outro motivo, porque realmente fica uma postura, dá a impressão de uma postura de um time assim muito lento, pouco intenso, e eu não imagino que os jogadores vão dizer, vão combinar, vamos jogar de maneira lenta. Não é isso, com certeza não é isso, mas eles por algum motivo não conseguem fazer, que pode estar no mental, pode estar no físico, é difícil saber. Pode ser na parte mental um time que se acomoda muito fácil, e aí mesmo que não seja uma coisa combinada, não é uma coisa combinada com certeza, mas pode ser uma coisa já meio que introduzida. É um time que, quando consegue algumas coisas, ele relaxa de maneira muito fácil. É um time de jogadores que já estão ali vencedores no clube, tem moral, tem peso com a torcida, com o público, com a imprensa, e acabam acomodando muito fácil. É um clube que não tem essa mentalidade de ter que disputar sempre para poder ganhar. É um time que talvez no ano passado tenha conseguido os 2 títulos jogando por muito pouco tempo, e aí fica aquela impressão, a gente se conseguir jogar de vez em quando já é o suficiente para ganhar, para ser competitivo, para vencer a maioria das equipes, e não é assim. O time tem que brigar, tem que lutar, tem que buscar, e talvez falte essa mentalidade, que não é fácil. E aí não digo que é culpa o treinador colocar essa mentalidade, não é uma coisa automática, não é uma coisa, a partir nós vamos jogar assim e cobra de uma maneira que a partir do outro jogo a postura vai ser diferente. Acho que é uma coisa já meio enraizada, né? Essa coisa de talvez não fazendo o máximo a gente consiga. Até consiga algumas vezes, mas não é sempre que vai conseguir. Então é isso aí, nação. Espero que você tenha gostado desse compilado aqui que eu trouxe. Eu só queria tocar em 2 pontos aqui. O primeiro ponto sobre a possível falha do Wesley, como o Mauro César Pereira disse, né? Eu discordo. Para mim não foi falha de marcação, vamos dizer assim, do Wesley. O primeiro lançamento que botou o Soteldo para poder correr, né, e ficar mano a mano com o Wesley, foi um lançamento muito preciso. O Wesley não conseguiu cortar porque a bola veio muito alto. Então, quando o Soteldo conseguiu dominar a bola e partir mano a mano, ali ele tinha chance de cortar, acabou não conseguindo cortar. Para mim, a falha grande mesmo desse lance aí
foi porque o Ayrton Lucas estava lá na frente, estava muito avançado, e o Mendonça conseguiu fazer o gol em cima, ali na posição da zona ali do Ayrton Lucas. Como o Ayrton Lucas estava avançado, geralmente o Léo Pereira ocupa aquela faixa ali. O Léo Pereira, percebendo que, entre aspas, ele estava sozinho, quando ele foi ver o Mendonça, como é um atacante rápido, conseguiu acompanhar, né, a jogada, o Mendonça, e conseguiu tranquilamente ultrapassar o Léo Pereira na corrida e chegar para finalizar. Quando o Léo Pereira percebeu, o Mendonça já estava lá finalizando, né? Outro ponto, o lance do segundo gol do Santos, né? Para mim, acho que foi uma falha assim do Matheus Cunha. Ele podia muito bem conseguir espalmar pro lado, ele acabou espalmando mais ali em diagonal para frente a bola e acabou caindo nos pés do jogador que eu esqueci o nome, Fernandes, alguma coisa assim, Fernandes, né? É aquilo. Nesse lance também aí, o Ayrton Lucas não conseguiu acompanhar a jogada, né? Não acompanhou a jogada até o final e acabou o cara fazendo gol, né? E eu concordo com o Sormani. Eu concordo com o Sormani nesse ponto aí. O Flamengo levar 2 gols do Santos é sacanagem, meu filho. O Flamengo conseguir levar 2 gols do Santos é sacanagem. E o Flamengo nitidamente mostra que ele só joga quando quer. Já não é de agora que eu tenho demonstrado isso. O Flamengo ele tá jogando no seu nível básico, nível nota 5. Ah, vou jogar assim hoje. O time do Santos não é um time bom, então eu vou jogar assim. Se der para ganhar, beleza. Então o Flamengo ele não tá fazendo força para poder jogar, né? Se pegar um Palmeiras, o Flamengo vai pegar o Palmeiras daqui a 3 rodadas, 2 ou 3 rodadas. Acho que é 2 rodadas, se não me engano, né? Aí o Flamengo vai e joga. Entendeu? O jogo do Flamengo aqui contra o Palmeiras, deixa eu ver se consigo achar aqui. É 1, 2, 3. Dia 8 de julho. 8 de julho o Flamengo enfrenta o Palmeiras. Nesse dia aqui o Flamengo vai jogar. Porque o Flamengo, para mim, em muitos jogos o Flamengo só quer jogar quando os jogadores jogam quando eles querem. Simplesmente isso, né? E, só para finalizar aqui, né? Venceu 3-2. O resultado importante, 3ª colocação, só que o desempenho do Flamengo está muito aquém do que a gente esperava, né? O Flamengo vinha numa crescente muito grande antes da data FIFA, voltou, praticamente retrocedeu tudo, né? O Flamengo retrocedeu tudo do início do trabalho do Sampaoli, né? Que oscilava ali, né? 2 falas aqui do Sampaoli durante essa entrevista coletiva, né? A primeira fala do Sampaoli foi referente à vitória do Flamengo, né? Esse jogo, abre aspas, né? Fala do Sampaoli. Esse jogo contra o Santos foi um dos melhores jogos do time com a bola. O time reconheceu os espaços. O time ganhou como treinou. Será? Levar 2 gols, o Sampaoli, é complicado, né? A segunda fala do Sampaoli, e ele explicou por que deixou o Arrascaeta no banco, né? Abre aspas, né? Eu escolhi um time para esse jogo. A gente também tem Libertadores durante a semana. Seguramente teremos trocas acima de quem jogue. A identidade do jogo tem que prevalecer. Então essa foi a resposta que o Sampaoli deu quando explicou, né, porque deixou o Arrascaeta no banco. Mas é isso aí, vitória por 3-2. Próximo jogo do Flamengo agora é contra o Alcas, Libertadores. Os 2 próximos jogos, né? Alcas, último jogo do mês de junho, e já iniciando já o mês de julho, Fortaleza no Maracanã. Então o Flamengo acho que tem uma sequência aí de 3 jogos no Maracanã. Então é uma sequência boa, que dá para fazer pelo menos aí 9 pontos. Não é que contra o Alcas aparentemente está classificado, mas é importante vencer e torcer contra o Racing, né? Para o Racing perder. Mas é isso aí, tamo junto. E a nós deixa seu like para me ajudar. E tua opinião também. Valeu!